nosso último Lightning Talk do dia. Agora a gente vai conhecer o Chico. Quem é o Chico? Quem vai apresentar o Chico pra gente é o Guilherme Fonseca. O Chico, né, é um chatbot é um produto, né, como produto e não apenas como uma ferramenta de apoio. Os chatbots surgiram como uma nova maneira de automatizar o atendimento ao cliente, como um assistente de outros produtos. Desenvolver um consultor virtual para o produtor rural nos trouxe uma série de desafios de experiência do usuário, já que o chatbot era o produto. Quem é o Guilherme? Não troca Brasília por outra cidade, comemora gol do Flamengo, curte rock alternativo desconhecido e coleciona cartas de Magic. Eu não sei o apelido dele, mas ele tem um codinome jogando Magic. Depois a gente pergunta. Croco? Então, no palco nós teremos o Croco. A gente não conhece, mas ele é mundialmente famoso. Atualmente ele é Product Owner, PO no Projeto Chico. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Kel. Fala com esses? Tá bom. Boa tarde, pessoal. Como a Kel falou, eu tive a enorme felicidade, ainda tenho, porque eu ainda sou o PO do Projeto Chico. O Chico ele é um consultor virtual para o produtor rural, ele é um chatbot, e eu não sou designer, posso até dizer que sou um entusiasta da disciplina, mas eu não sou designer, já trabalhei muito na minha carreira com informações gerenciais, desenvolvimento de sites, mas nunca na parte específica do design. Mas, sendo um PO do desenvolvimento de um produto, a gente teve que passar por várias decisões que envolviam a experiência do usuário e eu queria contar um pouco disso para vocês. Eu queria começar falando um pouquinho do que eu acho, do que eu estou vendo dos chatbots e das interfaces conversacionais. Elas são uma tendência, é uma palavra bem que está trending aí por aí no desenvolvimento de produtos. Eu acho que eles têm saído de duas formas. Uma que é um assistente para outras tarefas, o usuário ele já sabe o que ele quer fazer. Eu quero comprar uma televisão. Então o chatbot vai ajudar ele a comprar uma televisão. Ele vai dizer lá, eu quero comprar uma televisão, o chatbot vai mostrar, eu tenho essas opções, comprar essa, pague assim. Ou então, eu quero marcar uma consulta. Então esses são assistentes que ajudam as pessoas a executar tarefas. O Chico ele está numa outra categoria que eu diria que seriam os consultores, os advisors. Eles tendem a perguntar algumas coisas, entender o cliente e dar alguns insights e algumas ideias, usam inteligência para dar algumas ideias. É um pouco mais complicado de construir um produto nessa linha do que apenas um assistente. Um assistente é para executar uma tarefa, um advisor ele vai usar um pouco mais de inteligência e tentar estar próximo do usuário. Então, eu fico imaginando, descrever um chatbot olhando para esse cara, ele teria se ele fosse usar um assistente normal, um chatbot assistente, ele ia falar, cara, como é que é aquela jogada que o nosso técnico ensinou mesmo, a jogada 367B? Aí falar, o cara vai passar pela direita, o cara vai passar pela esquerda e eu tenho que jogar a bola para o da direita. O chatbot que a gente vê como consultor, não. Qual é a melhor jogada? O técnico mandou eu fazer 367B, só que o técnico do outro time colocou já 7 zagueiros numa posição que eu não posso fazer a 367B. Então, eu tenho que fazer aqui, jogar a 365A, que eu vou sair correndo no meio de todo mundo e vai dar tudo certo. É difícil fazer isso. A gente saiu aqui do Brasil e fomos para o Vale do Silício desenvolver o Chico, pensando assim, cara, eu vou fazer um chatbot que o usuário pode entrar lá e perguntar qualquer coisa. Eu vou ter um campo aberto para ele perguntar qualquer coisa. A gente chegou lá, tinha 3 meses para desenvolver, e quando a gente foi pesquisar e tentar entender como outras pessoas estavam fazendo isso, principalmente lá no Vale do Silício, a gente percebeu que eles não estavam fazendo desse jeito. Inclusive, no evento do Facebook, no F8, que eles trataram muito de chatbots, eles falavam assim, cara, você tem que fechar o escopo para o seu cliente, para o seu usuário. Se você deixar isso aberto para ele, ele vai perguntar, ele vai tentar entender o que ele pode perguntar, ele vai tentar entender até que ponto o seu chatbot vai atender ele vai tentar testar o seu chatbot. Então, o Chico, a gente tomou a primeira decisão de experiência do usuário, foi a nossa interface vai ser toda guiada. Então, é engraçado, porque mesmo sendo guiado, em alguns pontos, o campo de texto está aberto. Então, por exemplo, no nosso primeiro teste com o usuário, nas primeiras semanas, acho que na terceira semana, tinha um campo que oi, eu sou o Chico, qual é o seu nome?
E aí lá embaixo, um campo de texto aberto para o usuário digitar o nome dele. Uma das primeiras respostas que a gente recebeu foi: fala, Chicão, aqui é o Batman. E aí o Chico respondeu para ele: muito prazer, fala, Chicão, aqui é o Batman. Então, assim, os usuários, se ele fica aberto, se ele não tem um direcionamento, ele vai tentar sempre trapacear o seu chatbot. Isso não sou eu que estou falando, a gente viu em outras experiências de chatbot. As pessoas vão perguntar quanto foi o jogo do Flamengo, quem está se candidatando para ser político, mas ele não sabe exatamente o que ele tem que perguntar. Então, a nossa primeira decisão foi: uma interface guiada pode ajudar a dar esse direcionamento para o produtor rural. Para o produtor rural, que era o nosso cliente. Beleza, eu vou fazer tudo por conversa, eu vou ficar conversando com ele. A nossa primeira interação, nosso primeiro produto que foi para a rua, aquele quadro que está ali, que é um orçamento que a gente queria mostrar para o usuário, ele era em balãozinho. Olha, fulano, olha, Batman, aqui, para você plantar milho em Rio Verde, a receita esperada que você vai ter é de 320 mil. Aí vinha um outro balão. O custo esperado é de 196 mil. A gente percebeu que tudo por balão não funciona. Você está numa interface conversacional, mas mesmo quando você está conversando com pessoas, você tem outros elementos. Eu estou conversando com vocês, eu estou fazendo gestos, eu poderia entregar coisas para você, eu estou mostrando slides para você. Então, segunda decisão que a gente teve, e os chatbots usam isso também, construir interfaces gráficas que ajudem dentro da conversa. Além de também usar emoticons e GIFs, a gente usa poucos emojis, e a gente não está usando GIF por enquanto, mas a gente viu lá as pessoas usando bastante. Outra parte importante, as animações fazem parte da conversa. Uma das primeiras versões que a gente teve também, a conversa aparecia a mensagem do Chico, o usuário digitava uma mensagem que aparecia abruptamente na tela para ele, né? E a gente percebeu que aquilo não funcionava, então a gente gastou um tempão, se eu não me engano, 3 pessoas do time, tentando fazer com que, quando o Chico fosse dar uma resposta, as bolinhas de reticências, como se alguém estivesse digitando, aparecesse. Porque isso traz um aspecto de realidade e torna uma conversa mais real. E tem outra coisa também, quando a gente está conversando, às vezes eu faço uma pausa, às vezes você faz uma pausa, e isso traz um elemento de surpresa e traz vontade de ouvir o que as pessoas estão falando. Outra decisão que a gente teve que tomar: será que é necessário colocar todas as funcionalidades em uma interface conversacional? Eu coloco tudo como conversa? Não. A gente tem um produto que o chatbot é o produto, mas faz sentido eu fazer o meu usuário entrar lá, por exemplo, quero saber qual é o clima de hoje. Faz sentido eu fazer ele digitar ou eu fazer ele ter que escolher uma opção para aparecer isso? Não. Então, além do chatbot, a gente tem outras ferramentas de apoio. A gente criou um dashboard para essas situações, funcionalidades que são muito usadas e que seria até uma ofensa pedir para o usuário ficar perguntando: olha, quanto está a cotação na minha região hoje? Não, então já está ali tudo pronto, aquilo que a gente viu que trazia mais valor para o usuário e que não precisava de interferência dele. Acho que aconteceu alguma coisa nos slides que ficou meio bagunçado, mas outra parte importante no desenvolvimento do chatbot, interface conversacional: a escrita vira foco no desenvolvimento do produto. E eu posso dizer aqui para vocês que essa parte consumiu tanto ou mais tempo como o design e a codificação. É impressionante. Então, se a gente está falando em novos tipos de interfaces e de interações com o usuário, principalmente por chatbot, a gente vai voltar a escrever bastante e a pensar na escrita como parte de desenvolvimento e design de um produto. A gente gastou, para vocês terem uma ideia, na primeira conversa que a gente tinha, uma conversa de, vou chutar aqui, eu acho que são 10 balões que o Chico fala, 10 ou 15 balões. A gente gastou 4 semanas repetindo e revisando essa conversa, porque era muito difícil conseguir construir. A parte de design estava pronta, a parte de codificação estava pronta, a gente gastou 4 semanas só escrevendo o texto de 10 ou 15 balões. Outra coisa importante: se eu sou um consultor virtual, se eu não sou um assistente, eu preciso ter personalidade. Eu preciso que o meu usuário me enxergue como um consultor. Eu preciso que ele queira falar comigo. Eu não estou ali só para atender uma necessidade dele de quando ele já sabe o que ele quer. Eu preciso que ele venha comigo, converse comigo e se identifique comigo, para ele poder fazer as perguntas certas e eu tentar ajudá-lo a atingir um resultado. Foi muito difícil. É muito difícil criar uma personalidade, uma persona para um robô, mas é uma parte muito importante. Eu diria que a gente ainda está aprendendo. A gente já está trabalhando com o Chico, eu principalmente há 6 meses, quase 7 meses. E eu diria que essa aqui é uma parte que eu acho que vai estar sempre em evolução, pensando em melhorar a experiência com o usuário.
tudo isso que eu falei é engraçado porque as pessoas já falaram sobre isso durante o evento hoje. Tudo isso que eu falei, todas essas decisões que a gente tomou, mesmo eu não sendo um expert de UX, a gente tinha um expert de UX na nossa equipe, me fez ver tudo que eu ouvi hoje que isso aqui faz sentido. A gente teve que tomar várias decisões numa interface conversacional para fazer com que o nosso produto parecesse mais real e mostrasse empatia e fizesse com que as pessoas quisessem utilizar o Chico e não se sentissem com medo ou não se sentissem. Uma coisa que a gente ouviu de uma consultoria, de uma mentoria que a gente teve com o pessoal que já está fazendo chatbot há muito tempo, que as pessoas não se sentissem julgadas. Os usuários querem usar um chatbot porque elas não se sentem intimidadas e nem julgadas por uma máquina. E, às vezes, em algumas interações com humanos, elas se sentem assim. A mensagem que eu tinha para passar para vocês era essa. Espero que tenha sido legal. Obrigado.